Olá! Sabe uma coisa que é muito curiosa? A gente vive assim numa era de exploração espacial, né? Temos rovers mandando fotos de Marte. Em altíssima resolução. Exato. E ao mesmo tempo, o nosso próprio planeta continua sendo um grande mapa em branco. Mais de 70% da superfície da Terra é oceano. E a grande maioria disso, coisa de 80%, continua totalmente inexplorada. Tem aquela frase famosa de Shakespeare, né? Existem mais mistérios entre o céu e a terra. Olhando aqui o material do canal Ciência Todo Dia, a gente podia até adaptar. Debaixo da superfície do mar, os segredos são ainda maiores. Com certeza. Então, a nossa missão hoje é justamente mergulhar fundo nessas fontes para entender por que o oceano profundo é tão desconhecido, revisitar a história de como a gente chegou lá e discutir os esforços atuais para mapear essa que é, sem dúvida, a última grande fronteira da Terra. E o ponto de partida para entender tudo isso é o desafio. Não é só a profundidade, sabe? Mas o que ela traz. A gente não está falando de uma viagem longa, mas de uma viagem para um ambiente que é hostil à vida como a gente conhece. Entendi. É escuridão absoluta, frio congelante e, acima de tudo, a pressão. Uma pressão esmagadora que transforma cada metro de descida num desafio tecnológico e físico gigantesco. Pressão é a palavra-chave, então. Para a gente ter uma noção do que isso significa, vamos fazer um exercício de imaginação, uma descida virtual. Boa. A gente começa na superfície. Com só 2 metros de profundidade, a maioria de nós já nem toca mais o chão. Agora vamos para 40 metros. Esse já é o limite do mergulho recreativo. E aqui tem uma referência legal. O Cristo Redentor, com seus 38 metros, já estaria com a cabeça debaixo da água. Pois é. E é a partir daí que o mundo que a gente conhece começa a desaparecer. A luz do sol, que parece onipresente, só consegue penetrar bem até uns 100 metros. Só isso? Só. Depois disso, a gente entra num crepúsculo que não acaba nunca. As cores somem, sabe? Primeiro o vermelho, depois o amarelo, até que só resta aquele azul profundo, bem escuro. E a gente continua descendo. A 90 metros, a Estátua da Liberdade já estaria submersa. Mas é agora que a escala fica realmente absurda. A 300 metros, a gente chega na marca do recorde mundial de mergulho. É como mergulhar do lado da Torre Eiffel, inteira debaixo d'água. Nossa! E a 500 metros, acabou. O último raio de luz da superfície desaparece. É a escuridão total, absoluta. E então, a 1000 metros de profundidade, 1 quilômetro para baixo, a gente cruza uma fronteira invisível. Entramos oficialmente no Oceano Profundo, na chamada Zona Bate-Pelágica. Espera aí, 1 quilômetro. Isso já é mais fundo do que o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. É alto. Exatamente. A pressão aqui já é 100 vezes maior que na superfície. E o material que a gente leu diz que, nesse ponto, a gente não chegou nem a 10% do caminho profundo. Isso bagunça a nossa percepção de escala. Totalmente. E as formas de vida que a gente encontra aqui são um reflexo desse ambiente extremo. É o lar de criaturas como o peixe-bolha. Aquele que foi eleito o animal mais feio do mundo. Esse mesmo, que parece uma massa gelatinosa fora d'água, mas que na pressão certa, no ambiente dele, tem uma forma perfeitamente adaptada. Ou a lula colossal, um predador gigante que briga com baleias cachalote. Uau! Mas o verdadeiro monstro aqui, sabe, não é nenhum animal. É a pressão. A imagem que a fonte usa é ótima. É como ter o peso de uma caminhonete em cima de cada centímetro quadrado de seu corpo. Imagem aterrorizante. E foi nessa faixa de profundidade um pouco mais abaixo que aquele submersível Titã implodiu em 2023, não foi? Exatamente. Ele estava a caminho dos destroços do Titanic. E o impressionante é que ele implodiu a uma pressão brutal, sim, mas a menos da metade da profundidade onde o Titanic repousa. Nossa! O Titanic está a 3.800 metros. Isso mostra como o desafio aumenta de forma exponencial, não é linear. Uau! Então vamos continuar essa descida. Passamos o Titanic, o que vem depois? Aos 4.000 metros a gente entra na zona abissal. O nome já diz tudo, né? Abismo.
E é aqui que a biologia fica ainda mais estranha. É onde vive o peixe do Procurando Nemo? Exatamente. O famoso peixe-lanterna. E aquela luzinha dele não é um enfeite, é bioluminescência. Na ausência total de luz, os animais tiveram que criar a própria luz para caçar, para se comunicar. É um ecossistema inteiro movido à luz química. E ainda não chegamos no fundo. Qual é o limite? O limite é a zona adopelágica, que começa em 6.000 metros. O nome vem de Hades, o submundo grego, o que é bem apropriado. Faz sentido. Essa zona inclui todas as fossas oceânicas mais profundas. E o ponto mais fundo de todos que a gente conhece é a Fossa das Marianas, que chega a quase 11.000 metros de profundidade, 11 quilômetros. 11 quilômetros. Para baixo. Para colocar em perspectiva, o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, tem um pouco menos de 9.000 metros. Se você pegasse o Everest e colocasse dentro da Fossa das Marianas, o pico dele ainda estaria coberto por 2 quilômetros de água. Inacreditável! O nosso planeta tem vales muito mais profundos do que as suas montanhas mais altas. Exato. Isso me faz pensar na gente descrever um ambiente que soa como outro planeta. Pressão esmagadora, escuridão. Como foi que nós, seres humanos, criaturas tão frágeis, sequer começamos a sonhar em chegar num lugar desses? É uma jornada longa, fascinante. A ideia de navegar debaixo d'água é antiga, né? Arquimedes já estudava flutuabilidade. Até o Leonardo da Vinci rabiscou uns projetos de submarinos. Mas eram só ideias, imagino. Exato. O primeiro submarino que funcionou, se é que a gente pode chamar assim, foi construído em 1620 por um holandês, o Cornelius Drebbel. Era tipo um barco a remo coberto de couro. Um barco a remo submersível. A coragem desse pessoal era outra, né? Mas o grande salto tecnológico veio bem depois, impulsionado por interesses menos científicos. Exatamente. Por séculos, a tecnologia submarina foi quase que só militar. Foram as guerras mundiais e principalmente a Guerra Fria que aceleraram tudo. De repente, ter submarinos nucleares era uma vantagem estratégica gigante. E essa corrida tecnológica, meio que por acidente, abriu as portas para a exploração científica. E como foi essa transição? Nos anos 30, antes mesmo disso, tivemos pioneiros como William Beebe e Otis Barton. Eles desceram quase 1.000 metros numa batisfera, que era literalmente uma bola de aço com uma janelinha. Da claustrofobia só de pensar. Total. Depois, nos anos 40, veio Jacques Cousteau, que, para filmar a vida marinha, ajudou a inventar o Aqualung, o equipamento de mergulho que a gente usa até hoje. Ele abriu os oceanos rasos para a humanidade. Mas a Fossa das Marianas, a Zona Addon, isso é outra história. Quem foram os primeiros a chegar lá? Esse foi o momento ida à lua da exploração do oceano. Aconteceu em 23 de janeiro de 1960. O suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh entraram num veículo chamado Trieste. Bizarro pelas fotos. Totalmente. E começaram a descer. Foram quase 5 horas caindo na escuridão, ouvindo os estalos do casco, até que pousaram no fundo, os primeiros humanos a verem o ponto mais profundo do planeta. E o mais incrível que a fonte ressalta é que isso foi em 1960, quase uma década antes de alguém pisar na Lua. Exato. E mesmo assim, por décadas, todo o glamour, toda a atenção foi para o espaço. Tem um dado que me marcou muito. Durante 50 anos, o placar era 12 pessoas na Lua contra só 2 no fundo do nosso oceano. Por quê? É porque a gente consegue olhar para o céu, mas não para o fundo do mar? Acho que essa é uma parte fundamental da explicação. A corrida espacial tinha uma narrativa clara, visível, né? Foguetes, a bandeira na Lua, era um espetáculo. A exploração submarina é silenciosa, invisível. E talvez, psicologicamente, a ideia de subir seja mais inspiradora para nós do que a de descer para um abismo escuro. Faz sentido. E demorou muito para alguém voltar lá, não foi? Mais de 50 anos. O terceiro ser humano a chegar no fundo da fossa foi o diretor de cinema James Cameron, em 2012. O James Cameron? Ele mesmo. Construiu o próprio submarino para fazer a viagem. E foi só muito recentemente que o placar virou. O time da Terra finalmente passou o time da Lua? Exato. Graças a um explorador chamado Victor Vescovo e seu submersível, o Limiting Factor. Hoje, 27 pessoas já estiveram no ponto mais profundo da Terra. Superamos os 12 da Lua.
A exploração do oceano profundo finalmente está ganhando tração. O que levanta uma questão bem básica: como a gente sabe que a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo? Como se mapeia um lugar tão gigantesco e inacessível? Aí está um dos maiores paradoxos da ciência moderna. Nós temos mapas de Marte com uma resolução de 5 metros por pixel. A gente vê rochas. Certo. Enquanto isso, a maior parte do nosso leito oceânico é mapeado com uma resolução de 1 quilômetro por pixel. É como olhar um mapa do Brasil que só mostra as capitais. Mas por que essa diferença brutal? Satélites não conseguem só tirar uma foto? Infelizmente, não. A água do mar é opaca para a maioria das ondas de rádio que os satélites usam. Mas os cientistas desenvolveram um método incrivelmente engenhoso. E qual é? Eles não tentam ver o fundo. Eles medem a superfície com uma precisão de milímetros. A lógica é que uma montanha submarina, por ter mais massa, exerce um pouquinho mais de gravidade. E essa gravidade extra puxa a água para perto, criando uma lombada quase imperceptível na superfície. Ao medir essas lombadas, eles conseguem inferir o relevo lá embaixo. Isso é genial. Mas imagino que não seja muito preciso. Não é. É bom para ter uma visão macro, mas não mostra detalhes. Para isso, a ferramenta principal ainda é o bom e velho sonar. O navio manda um ping sonoro e mede quanto tempo o eco leva para voltar. O problema é a escala, né? Um navio fazendo isso no oceano inteiro levaria séculos. Exato. E é aí que entra esse projeto gigante que a fonte menciona, o Seabed 2030. Certo. É uma colaboração global. A ideia é unir governos, empresas, todo mundo compartilhando dados de sonar. De navios militares, de carga, barcos de pesca, qualquer um pode contribuir. O objetivo é criar o primeiro mapa completo e de alta resolução do leito oceânico até 2030. E o progresso tem sido impressionante, né? O projeto começou em 2017, com só 6% do oceano mapeado em detalhe. Hoje já passou de 20%. É um progresso notável. Mas tem um debate interessante aí. Alguns cientistas alertam que a velocidade do mapeamento está superando a nossa capacidade de criar regras para proteger essas áreas. É uma corrida contra o tempo em mais de um sentido. O que nos leva ao grande dilema. Com o mapa na mão, o que acontece depois? A fonte fala muito sobre o medo de que esse conhecimento acelere a mineração em alto mar. Sim. O que exatamente eles estariam procurando lá no fundo? Principalmente os chamados nódulos polimetálicos. São como umas batatas de metal que se formam no leito do mar ao longo de milhões de anos. E elas são riquíssimas em manganês, níquel, cobre, metais cruciais para a nossa tecnologia verde. Baterias de carros elétricos, painéis solares... Exatamente. Tudo isso depende desses metais. Então, de um lado, a gente tem a necessidade desses recursos para combater as mudanças climáticas e, do outro, o risco de destruir um ambiente que a gente nem conhece, que tipo de dano essa mineração causaria. Esse é o centro da preocupação. Não estamos falando de um lugar vazio. Esses campos de nódulos são um habitat de ecossistemas únicos. A vida lá cresce em câmera lenta. Existem esponjas, corais, que podem ter milhares de anos. A mineração, que basicamente rasparia o fundo do mar, destruiria esses habitats de forma permanente. Seria como, arar uma floresta antiga que nunca mais ia crescer. E o fato de já terem encontrado lixo plástico na Fossa das Marianas é um lembrete bem sombrio, né? É um péssimo sinal. Mas o material também apresenta um contraponto, a ideia de que não podemos ter medo da informação, que se fechar para o conhecimento por medo do que a gente pode fazer com ele é ir contra o espírito da ciência. E os benefícios de ter esse mapa são imensos e urgentes. Um mapa preciso do fundo do mar torna a busca por destroços de aviões, como o MH370, muito mais viável. Ele é essencial para proteger os cabos de internet submarinos, que são a espinha dorsal do nosso mundo. Mais de 95% de todo o tráfego de dados passa por eles. E tem a questão climática e de segurança. Um relevo detalhado melhora os modelos de circulação oceânica, ajuda a prever o aumento do nível do mar e, talvez o mais importante, aprimora as previsões de tsunamis. Como assim? A forma do leito marinho determina como uma onda de tsunami viaja e onde ela vai atingir a costa com mais força. Ter esse mapa não é só curiosidade, é uma ferramenta de segurança global que pode salvar vidas. Então,
o que tudo isso significa? Para mim, significa que a gente mora num planeta que ainda é, em grande parte, alienígena para nós. Passamos séculos desbravando continentes, mas o universo que existe sob as ondas, ele continua sendo a fronteira final aqui na Terra. Exato. E o esforço para mapear essa fronteira reflete uma dualidade que é a essência da experiência humana. A nossa curiosidade insaciável, o impulso de saber o que há do outro lado, em equilíbrio com a responsabilidade crescente pelo impacto das nossas descobertas. É só o mais recente capítulo da nossa longa história como exploradores. E isso nos deixa com uma última reflexão. A fonte que a gente analisou menciona que os cientistas estimam que existam mais de 2 milhões de espécies marinhas. E o mais chocante, mais de 90% delas ainda são completamente desconhecidas, nunca foram descritas. É um número impressionante. Então, a pergunta que fica é: à medida que a gente finalmente mapeia o relevo físico do fundo do mar, que novas formas de vida, que ecossistemas e processos biológicos a gente está prestes a descobrir? O que eles poderiam nos ensinar sobre os limites da vida na Terra e, quem sabe, sobre a possibilidade de vida em outros mundos? Talvez a chave para entender o universo não esteja só lá em cima, nas estrelas, mas também aqui embaixo, no nosso próprio quintal escuro e profundo.